A política econômica do governo Bolsonaro pode dar uma guinada estatística. São os indícios do plano Pró-Brasil, que foi anunciado ontem sem nenhum representante da equipe econômica, numa entrevista coletiva comandada pelo ministro Braga Neto, da Casa Civil. Será que o governo Bolsonaro vai seguir um plano que segue os passos do desastre liderado por Dilma Rousseff? Quais podem ser os impactos políticos e econômicos dessa guinada? É isso que a gente vai discutir hoje com o economista Renan Pierre, professor da FGV. Renan, seja muito bem-vindo ao Livro de Notícia. Agradeço muito, fico à disposição para as perguntas. E também quem está conosco é o nosso diretor de políticas públicas, o cientista político Magno Cal. Bom dia, Magno. Bom dia, Mano. Bom dia, Renan. Bom dia, pessoal. E você que nos acompanha, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livros traz sempre conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. O programa Pró-Brasil, anunciado pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto, pode representar uma grande guinada na política econômica do governo Bolsonaro. As informações ainda são preliminares, mas as linhas gerais anunciadas falam em aumentar o gasto público em obras de infraestrutura, em ações do Estado para a indústria, agronegócio, serviços e turismo. Eu acho que tem tudo aí, né? Mas enfim. E incentivo especial para a indústria, em tese com o objetivo de aumentar a produtividade. Renan, a equipe Dilma se infiltrou no governo Bolsonaro? Olha, eu tomei um susto quando eu vi o anúncio desse projeto, que a gente não sabe muito bem do que se trata, né? Que essas maldades, o que importa no final das contas é o tamanho. Quer dizer, eu vou incentivar a indústria, mas quanto? Quanto você vai dar dinheiro? Então, não é só uma mudança de conduta, né? De linha que o governo pode seguir nesse caso, mas aí o que vai determinar o tamanho do problema vai ser o tanto de aporte que o governo vai fazer. A gente sabe que a gente vem num momento fiscal muito complicado, que já era complicado antes do Covid começar. Agora, então, a gente está numa economia de guerra, né, que a gente pode ter um aumento expressivo da dívida, a perspectiva de a dívida pública chegar a 100% do PIB no ano que vem, né, quer dizer, é um número inimaginável para um mercado emergente saudável, um país do nosso patamar. Então, quer dizer, numa situação que a gente está aqui esperando o governo anunciar da onde vai vir o dinheiro para cobrir esses gastos, quer dizer, como é que a gente vai fazer ajuste? A gente vai ter corte de salário de servidor, vai ter aumento de imposto, para quem? Enfim, num momento tão complicado, o governo anuncia aí uma guinada com forte investimento público. Em princípio, a minha pergunta é da onde vai vir o dinheiro? Pois é, e Magno, chamou muita atenção nesse anúncio a ausência não só do ministro Paulo Guedes, mas de qualquer representante dele. Por outro lado, quem estava presente foi o ministro Braga Neto, da Casa Civil, que parece mais fortalecido do que nunca, mas acompanhado de vários outros ministros, entre eles o ministro Tarcísio, da Infraestrutura. A ala militar pode levar ao fim do superministério da Economia que vinha desde o início do governo? Eu acho interessante notar uma coisa, ouvindo a fala do Renan, que ele diz, do ponto de vista econômico, é importante a gente ver o tamanho desse gasto, né, de onde vai vir o dinheiro e qual vai ser o tamanho dos recursos investidos nesse plano. Eu vejo que, do ponto de vista político, é quase que o contrário. No final das contas, o tamanho desse investimento não vai importar tanto assim nesse momento, porque o que importa é essa mudança de narrativa, né? Se a gente tem uma mudança de postura muito grande, se de repente agora nós vamos fazer empregos públicos, nós vamos fazer obras públicas, nós vamos ter o Estado entrando na economia de uma forma parecida com aquela de Dilma Rousseff, mas talvez a gente podia pensar na forma de sonhos de Dilma Rousseff. Dilma teve muita dificuldade política para implementar algumas das suas ideias, por mais que ela tenha estendido ao máximo a capacidade de colocar a gente no caminho do endividamento, no caminho do controle de preços, no caminho de intervenções pesadas na economia. Ela tinha um cenário político
um pouco complicado, o que deu uma freada nos instintos dela. Hoje, a gente precisa se preocupar com qual vai ser o tamanho dessa coalizão de Bolsonaro depois da pandemia, porque a gente sabe, ele vem conversando com líderes do Centrão, vem conversando com líderes do MDB. Vale lembrar que o MDB já indicou o líder do governo no Congresso Nacional e o líder do governo no Senado. Então, me parece politicamente interessante que há duas sinalizações paralelas. Uma de que o governo se preocupa com a governabilidade, tardiamente, claro, passou um ano e pouco aí sofrendo, mas se preocupa com a governabilidade, está trazendo os representantes do Centrão para conversar. E, do outro lado, a sinalização quase que de orientação ideológica do governo, em que a gente vê uma ala desenvolvimentista, que sempre foi grande entre os militares, característica do regime militar, crescendo, muitos militares no primeiro escalão do governo, e a sinalização que dá da ausência do Paulo Guedes e de qualquer representante do Ministério da Economia. É como um adolescente fazer planos elaboradíssimos para o fim de semana sem consultar o pai, que é, no final das contas, quem vai pagar a conta. É uma sinalização horrível de descolamento, não só da realidade, o que nos faz perguntar o quanto o Ministério da Economia é ainda um superministério, e o quanto Paulo Guedes deve estar hoje afastado do núcleo de decisões do governo. Olha, sinalização política está bastante ruim. E eu diria que ainda chama atenção o fato que o ministro Braga Neto fez questão de dizer que ali se tratava de um anúncio que estava reunindo as ações de todos os ministérios, né? Que eles estavam integrando ações de vários ministérios para um grande anúncio de governo, o que dá a sensação, ainda aumenta essa sensação de isolamento do ministro da Economia, o que é muito estranho. Mas, Renan, recuperando um ponto que você falou, você já deixou claro que assim, o tamanho do estrago em termos fiscais vai depender muito de qual vai ser o tamanho desse programa. Mas, do ponto de vista conceitual, faz sentido o Brasil voltar a investir num caminho de maior investimento e participação do Estado no direcionamento da economia? Não. Quer dizer, você tem toda vez que tem um aumento de gasto do governo, você tem um efeito crowd out, que a gente diz na economia. Quer dizer, o governo gasta mais, se diminui a poupança nacional. Se diminui a poupança nacional, é como se o governo estivesse tomando a poupança privada para ele, né? Então, quer dizer, toda decisão de gasto público é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, muito bem avaliada, porque você está necessariamente tirando poupança do setor privado, dinheiro esse seria investido nas mãos das pessoas, das empresas, e que elas fariam os investimentos olhando ali para cada um para o seu mercado, né? Que, em geral, é uma forma mais eficiente, funciona melhor do que o Estado fazer, né? Então, quer dizer, já é um problema em si, né? No momento em que a poupança nacional nunca teve tão baixa, né? Quer dizer, a gente observou uma queda dos investimentos ao longo dos últimos anos. Chegou aí por volta de 15% do PIB investimento do ano passado. Quer dizer, você ainda vai tomar mais poupança privada, né? Com que justificativa? Teria que ter projetos públicos com retorno assim imenso, né? E a maneira de se gerir esse recurso teria que ser a maneira mais eficiente do mundo. Historicamente, não dá para esperar muito disso agora, tá? Então, me preocupa muito a percepção do mercado com relação a isso. Quer dizer, a pergunta que eu fico me fazendo, e eu imagino que a maioria dos empresários ficam se fazendo agora, quer dizer, quem vai pagar? Então, quer dizer, vai ter aumento de imposto? Quer dizer, eu vou ter que, além de conviver com esse momento de demanda reprimida, de demanda mais baixa, eu vou ter que ainda pagar mais imposto para o futuro? Complicado, né? Então, a gente sabe que existe um histórico no regime militar, né, dos militares terem essa visão mais desenvolvimentista, vamos dizer assim, né, de acreditar que estímulos de demanda podem empurrar o PIB para cima. Eu vi um gráfico que eles apresentaram que o PIB fazia uma curva nos próximos anos, enfim, uma curva maluca, parecia a curva do Covid, né? Quer dizer, assim, o que se tem de literatura econômica é que intervenções do Estado com o intuito de aumentar PIB funcionam no curto prazo, tá? E tem
empiricamente tem muitas dúvidas de quando funciona. Quer dizer, por algum momento, o próprio Keynes disse que por algum momento você consegue lá empurrar a demanda para cima, né? E no curto prazo, se a demanda estiver muito baixa, você pode não ter muita inflação com isso. Mas no longo prazo, você vai gerar inflação de qualquer jeito, ou algum outro problema para pagar as contas. A minha visão é que esse choque que a gente está vivendo na economia não é só um choque de demanda, é um choque de oferta também. Está mais caro para as empresas produzirem. Quer dizer, o dólar disparou, né? Os insumos que vinham da China aumentaram muito de custo, então as empresas vão ter dificuldade para produzir. E em momentos que você tem choque negativo de oferta, que as empresas estão com mais dificuldade em produzir, não faz muito sentido você estimular a demanda, tá? E se estimular, tem que tomar muito cuidado com a maneira que você faz isso. Então, minha percepção é que o que eu imaginaria que o governo teria que fazer agora seria, sim, focar na questão social, na questão dos gastos com saúde, uma questão estratégica, que faz todo sentido agora, né? Mas em termos pensando no longo prazo, a agenda de reformas nunca foi tão importante quanto agora. Tá? E eu não estou dizendo que ela vai salvar o crescimento econômico, não vai, mas pelo menos você põe o país numa rota, e organiza as contas públicas, cria um ambiente mais favorável para que quando o mundo retome os investimentos, a gente seja um destino desses investimentos. Agora, você vai deteriorar as contas públicas no momento em que você tem menos dinheiro para fazer isso. Você não dá nenhuma perspectiva na maneira como esse conflito distributivo vai ser resolvido. Quem vai pagar o pato, no final das contas? Então, se eu sou um investidor de fora, eu não vou pôr dinheiro num país desse. Não, ainda mais que uma das sinalizações que está circulando no Congresso, e aí eu vou pedir o comentário de Magno, é de que esse dinheiro poderia vir de empréstimo compulsório, que é algo que a gente tratou no programa de ontem, mas tivemos novidades ontem também, né, Magno? Exato. O projeto de lei acabou sendo retirado de pauta a pedido do próprio proponente do projeto, né? Quando a sessão abriu ontem, o Wellington Roberto, do PL da Paraíba, foi o primeiro a pedir a palavra e pediu para que o presidente Rodrigo Maia tirasse de pauta a urgência, o pedido de urgência do projeto que propunha esse empréstimo mandatório, né, que as empresas deveriam entregar ao Estado parte dos seus lucros auferidos no período anterior. O projeto não foi abandonado, ele foi só a urgência do projeto foi retirada, mas ele, segundo o próprio autor do projeto, ele deve ser trabalhado nos próximos dias ou semanas. A sinalização que a gente dá é muito ruim de todas as formas, né? A gente dá uma sinalização de que temos um presidente que não entende direito a gravidade da situação, né? Um presidente que parece ignorar todos os conselhos, não consegue liderar, não consegue instruir a população, tudo que se esperava dele como figura simbólica de chefe de Estado, ele não consegue desempenhar. Temos um governo em geral, como estrutura dos ministérios, que dá a impressão de um tanto de desencontro. Não é só a questão do ministro da Saúde versus o presidente, é a questão de você anunciar um plano gigantesco de investimentos, dizer que vai gerar 1 milhão de vagas de emprego em obras públicas e não ter o super-ministro da economia ali, não ter um cálculo de impacto, não dizer, olha, a gente vai retirar o dinheiro dessa forma, a gente vai terminar um ano provavelmente com déficit recorde, os dias de superávit parecem ser lembranças de muitos anos atrás, né? A gente não consegue fazer um superávit há 6 anos, e no entanto a gente continua oferecendo promessas estranhas que ninguém sabe exatamente como vai ser feito. O gráfico do PIB chega a ser desesperador, assim, que eles apresentam como se fosse, olha, um plano de como se fosse uma rota séria. Eles até têm a humildade ali de colocar em 2 passos, né? Tem um passo que é o reações rápidas, é o crescimento devagar, se não me engano, até 2022, eles dizem, olha, a gente vai ter um crescimento devagar. Gente, não vai ter crescimento nenhum. A estimativa do PIB para 2020 é -5, -4. Não vai ter crescimento nenhum. 2021 a gente vai crescer sobre a queda de -4 e -5, mas não vai ser um crescimento. E depois eles dizem que entre 2020 e 2023
poucos, 26, 27, é crescimento acelerado, mas da onde a gente vai terminar? As contas públicas estão totalmente deterioradas, a situação política ninguém sabe qual vai ser. A gente tem um presidente da República que hoje, no 16º mês do seu mandato, está tentando construir uma base no Congresso. Ele está se reunindo com presidentes dos partidos que ele passou 15 meses hostilizando. Você googla lá, faz uma busca entre... Ele passou a ter como maior defensor o mensaleiro Roberto Jefferson. Exato. Olha, se a saída pela moralidade do presidente da República, né, todo o discurso contra a corrupção. Eu moro perto da Avenida Paulista, então eu estou por dentro de todas essas manifestações em favor do Moro, contra a corrupção, não sei o quê. E o presidente, no final de semana, estava literalmente pedindo pessoas a assistirem uma live com a presença de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, para quem é mais jovem, em algum momento da década passada, foi ao programa do Jô Soares e se orgulhou de ter feito parte da base de todos os presidentes da República, desde que ele foi parlamentar. Então, ele entra no parlamento no governo Figueiredo, então ele foi da base Figueiredo, foi da base Sarney, da base do Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula. Então, foi preso, é um ex-presidiário. Então, qual é a moral desses caras de ficarem falando daqui a pouco do Lula quando eles estão abraçados, literalmente abraçados? O Roberto Jefferson foi escalado para a internet e defender o governo, dizer que o exército está com o presidente. Enfim, o cenário de incerteza é gigantesco, não só na questão econômica. A questão econômica talvez seja mais óbvia, porque a gente vê Ministério da Casa Civil e o Ministério da Economia com visões de mundo absolutamente conflitantes e diferentes, tentando conviver no mesmo ambiente. Mas a gente pode expandir de uma forma, olha, a articulação política é inexistente e a forma pela qual o governo hoje tenta construir a sua articulação política é absolutamente doida, porque apesar de ser racional, e isso a gente deve dizer, olha, o parlamento que existe é o parlamento que está aí, é o parlamento do PR, do PL, é o parlamento do Progressistas, é o parlamento do Republicanos, então é o parlamento que a gente tem. Agora, a forma como o governo construiu a sua base entra em conflito com a estratégia que ele tem hoje. A gente vai ter que esperar para ver, mas a tendência é que em sua base haja cada vez mais essa erosão do suporte ao presidente que a gente já vem vendo há um tempo. O próprio PSL rachando, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e outros abandonando o apoio ao presidente da República. Renan, e eu acho que vale... O Magno falou dessas curvas ridículas do PIB, esses planos de 10 anos. Isso é algo que remonta ao pior momento econômico da ditadura militar? Total. A minha primeira memória foi do segundo PND. Né? Quer dizer, enfim, embora eu seja sempre a favor da democracia, a gente pode analisar os governos militares de maneiras diferentes. São governos diferentes entre si. Não foi tudo uma massa homogênea de decisões, né? De perfis. Você pega o governo Castelo Branco, um governo mais reformista, muito diferente do que se viu depois dos anos 70 com o Médici e principalmente com o Geisel. Então, qual que foi o diagnóstico de política econômica do Geisel? O Geisel viu que você teve o choque do petróleo, enfim, secou o capital do mundo, né? Diminuiu os custos de produção, aumentaram muito. Então, quer dizer, você tem uma pressão inflacionária num governo que já gastava muito. Então, a solução genial do Geisel, quer dizer, se os preços subiram, né? Porque a demanda está aquecida, eu vou aumentar a oferta. Que é mais ou menos a ideia da curva, né, que o cara estava fazendo no PowerPoint do governo. Então, quer dizer, em vez de você retrair a economia um pouco, dar uma segurada nas contas para conseguir estabilizar os preços, né, num momento difícil da economia mundial, o Geisel pôs o pé no acelerador, gastou o que não tinha, para tentar insistindo no processo de substituição de importações, numa economia super fechada. E o resultado foi a crise da dívida em 82, né? Que a gente sabe que, enfim, o ministro tinha que bater lá nos bancos americanos para implorar dólar para conseguir fechar as contas aqui, né? Enfim, são bastidores da história. A gente achava que com o processo de redemocratização isso acabaria, quer dizer, em democracia, em geral, você tem mais estabilidade e o governo precisa dar show a todo momento, igual precisava na ditadura, precisa fazer o PIB crescer direto. Mas não, é isso que a gente teve o governo Dilma.
Dilma, e basicamente o tal do PAC é o segundo PND ressuscitado. Observamos o que aconteceu, a dívida explode, né? Principalmente em 2014, os resultados em termos de PIB são pífios. Então, se quem quiser ter uma premonição do quanto acelera o crescimento quando o governo sai gastando sem fim, veja o que aconteceu com o PIB em 2015 e 2016. Né? Enfim, Dilma cai, a sociedade, o país implora por um novo modelo de política econômica, com mais responsabilidade, com mais participação do setor privado, e aí que a gente vê, de novo, sendo anunciado esse novo programa. A minha primeira fala foi que tudo depende do tamanho do programa. Eu quero acreditar que isso seja mais uma carta de intenções que, sim, sinaliza muito mal para o mercado, mas que isso não seja nada além de poeira, tá? Mas se for, de fato, colocado em prática, essa participação grande do Estado, mesmo no cenário fiscal pior, a gente deve esperar alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Geisel e o que aconteceu com a Dilma. E no caso do fim do regime militar, tem um elemento importante que eu acho que vale mencionar, que foi a hiperinflação, né? Inclusive, você que está nos assistindo, se ainda não tiver visto, nós temos disponível aqui no canal do Livres, em youtube.com/livres, um especial com 5 episódios que conta a história por trás do Plano Real, real muito além de uma moeda. Veja e entenda as conexões entre gastar muito, a hiperinflação e o desastre que isso causa na vida das pessoas. E a hiperinflação, desculpa, só fazer um complemento, a inflação no Brasil ela é muito volátil, tá? A gente vive um período, por uma série de razões internacionais, um pouco da demanda tá desaquecida, a gente vive um período de inflação muito baixa. Então, talvez dê a falsa impressão de que você pode imprimir dinheiro infinitamente, né? Como se propuseram, foi proposto alguns dias atrás. Felizmente, o presidente do Banco Central, enfim, não leva essa ideia muito a sério, né? Mas o ponto é, qualquer estímulo, qualquer aumento de gasto, a gente não sabe, você pode ter um pulo da inflação. A inflação não anda casinha por casinha. Os agentes, eles fazem um update das expectativas deles. Eles reveem os planos deles. Quando eles imaginam que o governo vai começar a gastar mais, e a inflação dá pulos, né? Você veja que no final do governo Dilma, o Banco Central estourou o teto da inflação, né? Quer dizer, imaginava-se até que pudesse sair de controle a inflação, mas enfim, a gente conseguiu arrumar a casa, mas é sempre uma ameaça. Renan Pierre, Magno Cal, muito obrigado por essa conversa aqui no Livre Notícia. Obrigado, mano. Eu agradeço muito, enfim, vamos esperar os próximos capítulos. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livres Notícia traz sempre um conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.